O que você está fazendo aqui? A senhora não foi convidada. Essas foram as palavras que Daniela disse para Dona Célia, que estava na porta segurando um bolo de chocolate de 3 andares. Atrás de Daniela, música alta, pessoas rindo, luzes coloridas. O aniversário de 50 anos do Marcelo, o filho dela. E ela não tinha sido convidada. Dona Célia ficou sem reação. Tentou explicar que tinha trazido o bolo, que sempre fez desde criança. Daniela pegou a caixa das mãos dela, colocou no chão da entrada e mandou ela ir embora. Fechou a porta na cara dela. Dona Célia ficou na calçada ouvindo a festa continuar. Começou a chorar e não percebeu que 3 vizinhos tinham visto tudo, que um deles tinha filmado e que esse vídeo ia viralizar com milhões de visualizações, expondo o filho dela para o país inteiro. Fique até o final dessa história, porque o que aconteceu depois mudou tudo. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber de qual cidade você é. Dona Célia tinha 75 anos, viúva há 5. Criou Marcelo sozinha depois que o pai morreu de câncer quando o menino tinha 15 anos. Foi uma morte dolorosa. 5 meses entre diagnóstico e óbito. Dona Célia cuidou do marido até o último dia. Dava banho, trocava, aplicava morfina. Via o homem que amava definhando. Quando ele morreu, ficou com um filho adolescente para criar e nenhum dinheiro. Tudo tinha ido para o tratamento. Conseguiu emprego como faxineira. Trabalhou em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, passava o dia limpando casas de outras pessoas, voltava às 7 da noite com as costas doendo. O dinheiro era sempre curto. Tinha mês que faltava para o aluguel. Tinha mês que comiam arroz com ovo a semana inteira. Mas Dona Célia sempre deu um jeito. Sempre pagou as contas. Sempre colocou comida na mesa. Sempre garantiu que Marcelo tivesse material escolar. Marcelo era bom menino. Estudava, ajudava em casa, não dava trabalho. Quando terminou o ensino médio, Dona Célia insistiu que ele fizesse faculdade. Marcelo disse que ia trabalhar para ajudar. Ela não deixou. Disse que ele ia estudar, que era para isso que ela trabalhava tanto. Marcelo fez faculdade de administração numa particular. Dona Célia pagou com sacrifício imenso. Parcelava em 12 vezes, fazia horas extras sempre que podia, trabalhou domingos quando aparecia a oportunidade. Quando ele se formou, ela chorou na formatura. De orgulho, de alívio. Tinha conseguido. Marcelo arrumou emprego rapidamente. Começou como assistente, foi crescendo. Aos 30 anos, já era coordenador, ganhando bem. Saiu da casa da mãe, alugou apartamento próprio. Dona Célia ficou sozinha, mas feliz. O filho tinha vencido. Nos primeiros anos, Marcelo visitava a mãe toda semana. Levava compra, pagava contas, levava ela para passear. Era filho presente, atencioso, ligava todo dia. Dona Célia se sentia abençoada. Até que, aos 35 anos, Marcelo conheceu Daniela. Ela trabalhava como gerente numa loja de roupas de marca. Ganhava bem, tinha carro, apartamento próprio. Vinha de família estruturada. Pai empresário, mãe médica. Tinha estudado em colégio particular, feito faculdade em outra cidade. Era bonita, elegante, decidida. Desde o primeiro encontro, Dona Célia percebeu que Daniela não gostava dela. Foi num restaurante. Marcelo tinha marcado um almoço para a mãe conhecer a namorada. Dona Célia se arrumou com capricho, até comprou roupa nova. Chegou no restaurante e viu Daniela. Linda, roupa de marca, maquiagem perfeita. Dona Célia se sentiu pequena, suas mãos calejadas de tanto esfregar chão, suas unhas sem esmalte, sua roupa simples. Durante o almoço, Daniela mal olhou para ela. Respondia com monossílabos. Ficava no celular. Quando Dona Célia contou a história da infância do Marcelo, Daniela bocejou sem disfarçar. Marcelo não percebeu. Estava apaixonado.
Nos meses seguintes, sempre que Dona Célia tentava se aproximar, Daniela se afastava. Dona Célia convidava para almoçar. Daniela inventava desculpa. Dona Célia ligava, Daniela não atendia. Dona Célia levava comida, Daniela agradecia friamente. 2 anos depois, Marcelo e Daniela casaram. Foi casamento grande, numa chácara cara. Mais de 300 convidados. Banda ao vivo, buffet completo, decoração luxuosa. A família de Daniela bancou quase tudo. Dona Célia foi ao casamento, mas se sentiu completamente deslocada. Não conhecia ninguém. A família de Daniela era enorme, dominava o ambiente. Todos bem vestidos, falando alto, bebendo champanhe caro. Dona Célia ficou sentada sozinha numa mesa do canto a festa inteira. Comeu em silêncio. Saiu antes do fim, sem ninguém perceber. No dia seguinte, viu as fotos nas redes sociais. Ela aparecia em apenas 2, de longe, desfocada. Depois do casamento, a relação piorou rapidamente. Daniela foi deixando cada vez mais claro que não queria a sogra por perto. Quando Marcelo ia visitar a mãe, ia sozinho. Quando Dona Célia ia na casa deles, Daniela sumia para o quarto. E Marcelo começou a fazer menos visitas. O que era uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. Sempre com desculpas. Trabalho, cansaço, compromissos. Dona Célia entendia, ou tentava entender. Filho casado tem vida própria? Mas doía. Doía muito sentir que estava sendo afastada aos poucos. Até que um dia, Marcelo chegou com uma conversa séria. Disse que Daniela tinha reclamado, que Dona Célia ligava demais, aparecia demais, estava sendo invasiva, que precisava dar espaço para o casal. Dona Célia ficou profundamente magoada. Invasiva? Ela que mal via o filho. Ela que ligava uma vez por semana? Mas não quis criar problema. Disse que tudo bem, que ia ligar menos. Marcelo agradeceu e foi embora. E Dona Célia obedeceu. Diminuiu as ligações drasticamente. Parou de aparecer. Esperava o filho ligar primeiro. Às vezes, demorava semanas. Uma vez, demorou quase 2 meses. Mas tinha uma tradição que ela nunca abandonou. O bolo de aniversário. Todo dia 23 de novembro, aniversário do Marcelo. Dona Célia acordava cedo e fazia o bolo. Sempre o mesmo desde criança. Bolo de chocolate com cobertura e granulado. Era o preferido dele. Ela fazia com carinho. Separava os ingredientes, batia a massa à mão porque nunca teve batedeira. Untava a forma, colocava no forno. Enquanto assava, preparava a cobertura. Chocolate derretido em banho-maria, misturado com creme de leite. Quando o bolo esfriava, ela cobria com capricho. Espalhava a cobertura, jogava granulado, colocava velinhas. Depois, embalava e levava para a casa do filho. Marcelo sempre agradecia. Sempre comia um pedaço na frente dela. Sempre dizia que era o melhor bolo do mundo. E Dona Célia se sentia feliz. Pelo menos naquele dia, ela ainda tinha importância na vida dele. Esse ano seria diferente. Marcelo ia fazer 50 anos, meio século. Era aniversário especial. Dona Célia quis fazer algo à altura. Não ia ser o bolo comum. Ia ser bolo de 3 andares. O maior, o mais bonito que ela já tinha feito. Começou a planejar com 2 meses de antecedência. Pesquisou receitas, viu vídeos, anotou tudo num caderninho. Percebeu que ia precisar de ingredientes caros. Chocolate importado, açúcar especial, granulado belga. Coisas que ela nunca comprava. A aposentadoria de Dona Célia era R$ 1.200 por mês. O aluguel comia 800. Sobravam 400 para comida, remédios, contas. Nunca sobrava nada. Mas ela ia dar um jeito. Começou a fazer economia severa. Cortou carne completamente.
Passou 2 meses comendo só arroz, feijão, ovo, parou de comprar biscoito, café, bebia só água. Todo o real que sobrava, guardava numa lata. Em 2 meses, conseguiu juntar R$ 180. Faltava um pouco, mas ia ter que dar. Foi ao supermercado com a lista. Chocolate importado, R$ 25. Açúcar especial, 15. Granulado belga, 18. Creme de leite, manteiga, ovos, farinha. No total, R$ 195. Faltaram 15. Teve que pedir emprestado para a vizinha Dona Joana. Prometeu devolver no mês seguinte. Dona Joana emprestou sem problema. Uma semana antes do aniversário, Dona Célia ligou para o filho. Queria confirmar quando ia levar o bolo. Marcelo atendeu meio sem jeito. Ela perguntou se ele estava animado para o aniversário. Ele disse que sim, que Daniela estava organizando festa grande. Dona Célia ficou feliz. Disse que estava fazendo bolo especial, 3 andares. Marcelo ficou sem jeito. Fez uma pausa. Depois disse que Daniela tinha contratado o buffet completo, que o buffet já incluía bolo. Dona Célia sentiu o coração apertar, mas insistiu. Disse que não tinha problema, que o bolo dela era diferente, que ele podia ter os 2. Marcelo hesitou longos segundos. Dona Célia percebeu a hesitação, mas insistiu. Marcelo acabou concordando. Disse que a festa era sábado às 7. Dona Célia agradeceu e desligou. Mas aquela hesitação tinha deixado ela muito incomodada. Um pressentimento ruim. Quinta-feira, 2 dias antes do aniversário, Dona Célia começou a fazer o bolo. Acordou às 6 da manhã. Separou todos os ingredientes na mesinha da cozinha. Ovos, açúcar, chocolate, farinha, tudo arrumadinho. Começou pela massa do primeiro andar. Bateu os ovos com açúcar à mão no fouet. Levou mais de 40 minutos batendo. O braço doía intensamente, mas ela continuou. Acrescentou a farinha aos poucos, peneirando. Derreteu o chocolate em banho-maria. Misturou na massa. Untou a forma grande. Despejou a massa. Colocou no forno. Enquanto o primeiro assava, já começou a fazer o segundo. Mesmo processo trabalhoso. Bater, peneirar, misturar. Mais 1 hora de trabalho. Passou o dia inteiro fazendo os 3 bolos. Quando terminou, já eram 7 da noite. Estava exausta. As costas doíam, as mãos doíam, os pés estavam inchados. Mas olhou para os 3 bolos esfriando e sentiu felicidade. Tinham ficado perfeitos. Sexta-feira, acordou cedo de novo. Ia fazer a cobertura e montar. Derreteu o chocolate em banho-maria, misturou com creme de leite, mexeu durante horas até ficar no ponto. Com a cobertura pronta, começou a montagem. Colocou o maior bolo na base. Cobriu com a cobertura. Por cima, o médio. Cobriu de novo. Por cima, o menor. Cobriu mais uma vez. Quando terminou, já era meio-dia. O bolo estava majestoso. 3 andares perfeitos, cobertos de chocolate brilhante. Jogou o granulado por cima. Foi até a loja de festas, gastou os últimos R$ 8 em velas douradas. Colocou no topo. Com glacê branco, escreveu na lateral. Parabéns, Marcelo, 50 anos. Ficou olhando para o bolo pronto, emocionada. Estava perfeito. Tirou foto. Mandou para o filho. Marcelo visualizou quase na hora, mas não respondeu. Dona Célia esperou. Meia hora. 1 hora. Nada. Mandou mensagem perguntando se ele tinha visto. Ele respondeu só. Vi, ficou bonito. 3 palavras secas. Dona Célia ficou desapontada, mas tentou não pensar nisso. Sábado, dia do aniversário, Dona Célia acordou às 6 da manhã. Estava ansiosa, nervosa, animada. Ia ver o filho, ia entregar o bolo, ia receber um abraço dele. Passou a manhã arrumando a casa sem necessidade. Era jeito de passar o tempo. Às 2 da tarde começou a se arrumar. Tomou banho demorado. Passou creme hidratante. Penteou o cabelo grisalho com cuidado. Prendeu com grampo. Foi ao guarda-roupa. Tinha poucas roupas.
Escolheu o conjunto azul que tinha comprado há 2 anos para casamento de prima. Era o mais bonito que tinha. Blusa azul clara com detalhe de renda, calça social azul marinho. Vestiu com cuidado. Passou batom. Um batom vermelho que tinha há anos. Passou devagar, se olhando no espelho pequeno do banheiro. Colocou o colar de pérolas falsas que o falecido marido tinha dado no aniversário de 15 anos de casados. Era a única joia que tinha. Se olhou no espelho. Estava bonita, arrumada. Queria que o filho ficasse orgulhoso dela. Às 6h30, pegou o bolo da geladeira com cuidado. Colocou numa caixa grande de papelão que tinha pedido emprestado na padaria. Fechou com cuidado, amarrou com barbante. Chamou Uber. O motorista chegou em 10 minutos. Era um rapaz jovem, simpático. Ajudou a colocar a caixa no banco de trás. Dona Célia entrou, segurou a caixa firme no colo. Não podia deixar balançar. Durante o caminho, o motorista puxou conversa. Perguntou se era aniversário. Dona Célia respondeu orgulhosa que era do filho, 50 anos. O motorista disse que o bolo devia estar bonito. Dona Célia sorriu. O trajeto durou 20 minutos, R$ 22. Dona Célia pagou e ainda deu R$ 2 de gorjeta. O motorista agradeceu e ajudou a descer com a caixa. Eram 7h20. A rua estava cheia de carros estacionados. Carros bonitos, caros, SUVs, sedãs importados. Dona Célia olhou ao redor meio intimidada. Começou a caminhar pela calçada até a casa do filho. De longe já dava para ouvir a música. Eletrônica, alta. Luzes coloridas piscavam nas janelas. Parecia festa grande mesmo. Dona Célia chegou no portão. Estava entreaberto. Entrou, caminhou pelo jardim até a porta. A caixa estava pesada nos braços, quase 5 quilos. Mas ela segurou firme, respirou fundo, tocou a campainha, esperou. A música estava tão alta que achou que ninguém ia ouvir. Tocou de novo. Segurou a caixa mais firme. A porta abriu. Era Daniela, vestido preto elegante, cabelo preso em coque, maquiagem impecável, brincos de pérola. Estava linda. Olhou para Dona Célia de cima a baixo. Aquele olhar que Dona Célia conhecia bem. O olhar de nojo. Dona Célia tentou sorrir. Disse boa noite. Disse que tinha trazido o bolo para o Marcelo. Mostrou a caixa. Daniela não sorriu. A expressão era dura, fria. Perguntou diretamente o que Dona Célia estava fazendo ali. Dona Célia não entendeu a pergunta. Repetiu que tinha trazido o bolo, que sempre fazia o bolo dele. E foi quando Daniela soltou as palavras. A senhora não foi convidada para essa festa. Dona Célia ficou parada. Não foi convidada? As palavras não faziam sentido. Como assim não foi convidada para o aniversário do próprio filho? Tentou processar. Tentou entender. Mas não conseguia. Atrás de Daniela, conseguia ver pedaços da festa. Pessoas bem vestidas conversando. Taças de vinho. Mesa cheia de comida. Decoração sofisticada. Balões pretos e dourados. Flores. Iluminação profissional. E o filho dela estava lá dentro. E ela não tinha sido convidada? Tentou explicar, a voz saindo trêmula. Disse que tinha gastado 2 dias fazendo o bolo, que tinha economizado 2 meses para comprar os ingredientes, que era bolo de 3 andares, especial, que só queria entregar. Daniela não demonstrou nenhuma emoção. Simplesmente esticou os braços e tirou a caixa das mãos de Dona Célia. O movimento foi brusco. Dona Célia tentou segurar, mas Daniela puxou. Pegou a caixa e colocou no chão. Ali mesmo, no chão da entrada. Como se fosse lixo. Agradeceu de forma mecânica, sem emoção. Obrigada pelo bolo. E disse que Dona Célia podia ir embora agora. Dona Célia ficou ali parada. Tentou olhar para dentro de novo. Tentou procurar o filho. Será que ele estava vendo aquilo?
Será que sabia que a mãe estava ali? Perguntou, a voz quase sumindo, se podia falar com Marcelo. Só um minuto, só para dar um abraço de parabéns. Daniela disse que não, que ele estava ocupado com os convidados, que não dava, e repetiu, agora com tom mais duro, que Dona Célia podia ir embora. Dona Célia ainda tentou dizer mais alguma coisa, mas Daniela já estava fechando a porta, e fechou, trancou. Dona Célia ficou do lado de fora, olhando para a porta fechada, ouvindo a música lá dentro, as risadas, as conversas. O bolo que tinha levado 2 dias para fazer estava ali, jogado no chão. R$ 200, 2 meses de economia. Nem dentro da casa tinha entrado. E ela estava na calçada, sozinha, humilhada. As lágrimas vieram. Começaram devagar. Depois, vieram com força. Dona Célia começou a soluçar. 75 anos. Vestida com a roupa mais bonita que tinha. Com o colar que o falecido marido tinha dado. Com o batom que guardava para ocasiões especiais. E tinha acabado de ser mandada embora do aniversário do próprio filho. Ficou ali parada, chorando, sem saber o que fazer. As pernas tremiam. O coração doía. A humilhação era física, pesada, esmagadora. Ficou ali uns 5 minutos, talvez 10. Chorando, perdida. O que ela não sabia é que seu Roberto, vizinho de 60 anos, morava 3 casas abaixo e tinha visto tudo. Estava na janela da sala quando viu Dona Célia chegando de Uber. Reconheceu ela. Era a mãe do Marcelo. Viu ela descendo do carro segurando aquela caixa enorme. Viu ela caminhando até a casa, tocando a campainha. Viu quando a porta abriu. Não dava para ouvir a conversa, mas a linguagem corporal dizia tudo. A nora com cara de nojo. Dona Célia tentando explicar. A nora pegando a caixa e largando no chão. A porta fechando. E Dona Célia ficando ali, sozinha, chorando. Seu Roberto ficou chocado, indignado. Que tipo de gente faz isso? Pegou o celular, abriu a câmera e começou a filmar. Filmou Dona Célia ali na calçada, chorando. Filmou ela tentando se recompor. Filmou quando ela pegou o celular e chamou Uber. Filmou o carro chegando e ela entrando ainda chorando. Quando o Uber foi embora, seu Roberto parou de filmar. Tinha 3 minutos de vídeo. Assistiu de novo. Ficou ainda mais indignado. Dona Célia chegou em casa às 8h30. Entrou, fechou a porta, encostou nela e começou a chorar de novo. Chorou alto. Chorou sem segurar. Tirou a roupa bonita com movimentos bruscos. A blusa azul, a calça. Jogou tudo na cama. Tirou o colar. Colocou na cômoda. Limpou o batom com papel. Vestiu camisola velha, deitou na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Não conseguia entender. Como o filho tinha permitido aquilo? Como ele tinha deixado? A não ser que ele concordasse, a não ser que ele também não quisesse ela na festa. Essa possibilidade era pior que tudo. Pensar que o filho tinha decidido que não queria a mãe no aniversário dele. Dona Célia passou a noite inteira acordada. Olhando para o teto, chorando, tentando entender. No domingo de manhã, às 7 horas, pegou o celular com mão trêmula. Ia ligar para o filho. Ia perguntar o que tinha acontecido. Discou o número. Chamou. 1 vez. 2. 3. Caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal de novo. Será que ele estava dormindo? Ou estava bloqueando as ligações dela? Esperou até meio-dia. Tentou ligar de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Filho, o que aconteceu ontem? Por que eu não fui convidada? A mensagem ficou em enviado por horas. Não ficou nem lido. Às 5 da tarde, a mensagem finalmente ficou lido. Dona Célia esperou a resposta, o coração acelerado. A resposta veio. Mãe, foi mal entendido. Daniela não sabia que você ia. Ficou sem graça. Desculpa. Recebi o bolo.
Obrigado. Dona Célia leu várias vezes. Mal entendido? Daniela não sabia? Como não sabia se ela tinha falado com ele uma semana antes? E a resposta era tão fria. Obrigado pelo bolo. Como se ela fosse fornecedora do buffet. Tentou ligar de novo. Caixa postal. Mandou outra mensagem. Marcelo, eu preciso conversar com você. Isso não foi mal entendido. Me liga, por favor. A mensagem ficou lido, mas não teve resposta. Dona Célia passou o domingo esperando. Segunda, terça, nada. O filho não ligava, não respondia. Era como se ela não existisse mais. Enquanto isso, o vídeo que seu Roberto tinha postado no Facebook estava ganhando vida própria. No domingo de manhã, tinha 500 compartilhamentos. As pessoas comentavam indignadas. Que absurdo! Que crueldade! No domingo à tarde, tinha 5.000. Páginas locais começaram a pegar. Segunda-feira, 50.000. Páginas maiores pegaram. Começou a circular em grupos de WhatsApp. Foi quando alguém reconheceu Dona Célia. Era Dona Maria, ex-patroa dela. Dona Célia tinha trabalhado na casa dela por 10 anos. Dona Maria viu o vídeo e reconheceu na hora. Fez um comentário contando a história. Que conhecia aquela senhora, que era viúva, tinha criado o filho sozinha, trabalhou a vida inteira. E agora, o filho fazia isso com ela. O comentário foi compartilhado. A história ficou mais completa, mais emocionante, mais revoltante. Terça-feira, 200.000 compartilhamentos. Chegou em páginas nacionais. Portais de notícia pegaram. Começaram a sair matérias. Mãe idosa é barrada em festa do filho. Vídeo de mãe chorando viraliza. Quarta-feira, 2 milhões de visualizações. Estava em todo lugar. Twitter, Instagram, TikTok. Todo mundo falando. As pessoas começaram a investigar. Descobriram o nome do Marcelo. Descobriram onde ele trabalhava. Descobriram o Instagram de Daniela. Começaram a deixar comentários. Nas fotos dela, chamando de nora cruel, de desumana. Daniela tentou apagar os comentários, mas vinham mais rápido. Tentou fazer o perfil privado. Mas as pessoas começaram a mandar mensagens diretas. Centenas, milhares. O Instagram do Marcelo também foi invadido. Comentários em todas as fotos. Que tipo de filho você é? Sua mãe criou você sozinha e você faz isso? Foi na terça-feira que Marcelo viu o vídeo. Estava no trabalho. O colega Felipe chegou perto dele com o celular. Falou baixo. Cara, isso não é sua mãe? Mostrou o vídeo. Marcelo viu e sentiu o estômago embrulhar. Era a mãe dele, chorando, e 2 milhões tinham visto. Saiu correndo do trabalho. Foi para casa. Daniela estava nervosa. Ela também tinha visto. Marcelo perguntou se ela tinha feito aquilo. Daniela se defendeu. Disse que ele tinha concordado em não convidar a mãe. Marcelo ficou em silêncio. Era verdade. Ele tinha concordado. 2 semanas antes da festa, quando Daniela fazia a lista de convidados, ela sugeriu não convidar a sogra. Disse que ia ser festa elegante, que a mãe ia se sentir deslocada. E Marcelo, covarde, tinha concordado, mas não teve coragem de contar para a mãe. Quando ela ligou, ele não negou. Deixou ela pensar que podia ir. E pior, ele estava na festa quando a mãe tocou a campainha. A poucos metros. Ouviu tudo e não fez nada. Ficou ali conversando, fingindo não ouvir. Agora, 2 milhões sabiam o tipo de filho que ele era. O vídeo continuou crescendo. A empresa onde Marcelo trabalhava começou a receber reclamações. Clientes dizendo que não queriam negócio com quem tinha funcionário assim. Nas redes sociais da empresa, centenas de comentários. Pessoas dizendo que iam cancelar contratos, que não queriam ser associadas com gente daquele tipo. O clima no escritório ficou insuportável. Colegas evitavam Marcelo, olhavam de lado.
Cochichavam quando ele passava. Quinta-feira, o RH chamou Marcelo. Disseram que estava afetando a imagem da empresa, que clientes estavam reclamando. Deram duas opções: pedir demissão ou ser demitido. Marcelo pediu demissão. Daniela também foi demitida. A loja recebia ligações de clientes reclamando. Uma semana depois do vídeo viralizar, Marcelo foi até a casa da mãe. Era quinta-feira à tarde. Estava desempregado. Passou a manhã pensando. Precisava falar com a mãe. Foi a pé. A casa da mãe era longe, mas ele precisava do tempo para pensar. Chegou às 2 da tarde. Tocou a campainha. Ouviu passos. A porta abriu. Era a mãe. Quando ela viu quem era, a expressão mudou. De expectativa para decepção. Tentou fechar a porta. Marcelo colocou o pé. Pediu para conversar. Só uns minutos, por favor. Dona Célia hesitou. Parte dela queria fechar a porta na cara dele, mas outra parte, a parte de mãe, queria ouvir. Abriu a porta. Deixou ele entrar. Sentaram na sala. Dona Célia no sofá. Marcelo na cadeira. Silêncio pesado. Marcelo começou a falar. Disse que tinha visto o vídeo, que todo mundo tinha visto, que estava envergonhado. Tentou explicar. Disse que Daniela tinha sugerido não convidar ela, que ele tinha concordado, que tinha achado que seria melhor, que a festa ia ser chique, gente importante, que ela ia se sentir deslocada. Dona Célia ouviu em silêncio. Cada palavra era uma facada. Quando ele terminou, ela fez apenas uma pergunta. Se ele estava lá quando ela tocou a campainha, se tinha ouvido. Marcelo não conseguiu mentir. Baixou a cabeça. Confirmou. Ele estava lá. Ouviu tudo e não fez nada. Dona Célia começou a chorar. Disse que aquilo doeu mais que tudo, que ele ter ouvido e não feito nada era imperdoável. Marcelo tentou se justificar. Teve medo de causar cena, não quis contrariar Daniela. Dona Célia disse que ele sempre escolhia Daniela. Que agora entendia que não tinha mais lugar na vida dele. Pediu para ele sair. Marcelo tentou insistir. Disse que queria consertar, que ia fazer o que fosse preciso. Dona Célia disse que não adiantava. O estrago estava feito. A confiança estava quebrada. Pediu de novo para ele sair. Marcelo, derrotado, se levantou e foi embora. Hoje, 6 meses depois, Dona Célia não perdoou o filho. Ele tenta ligar toda semana. Ela não atende. Ele manda mensagens longas. Ela não responde. Ele aparece na casa. Ela não abre a porta. As vizinhas a acolheram. Dona Joana virou amiga íntima. Faz companhia, leva comida, convida para almoçar. Seu Roberto, que filmou o vídeo, não se arrepende. Diz que fez o certo, que aquele tipo de comportamento precisa ser exposto. Marcelo conseguiu outro emprego após 3 meses, mas com salário menor. É assistente agora. A mancha na reputação é difícil de limpar. Daniela também conseguiu emprego, numa loja menor. Ela e Marcelo continuam juntos, mas o casamento está desgastado. Brigam muito. Provavelmente vão se separar. O vídeo continua na internet. 5 milhões de visualizações. Virou símbolo de como alguns filhos tratam os pais. E Dona Célia aprendeu que às vezes as pessoas mostram quem são quando acham que ninguém está vendo. E que, felizmente, às vezes, alguém está vendo. E você? O que faria se visse uma cena dessas? Filmaria e exporia? Ou deixaria quieto? E se fosse Dona Célia, conseguiria perdoar o filho? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal ativando o sininho para não perder as próximas histórias.